Graça e paz, irmãos. Deus abençoe abundantemente a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ivan, obrigado pela sua presença. Eu com a pastora Tereza pastoreamos a igreja MIC, Ministério Koinonia, localizado na rua Flor de Maio, número 385, Casa B, no bairro da Paz. Nós somos uma igreja debaixo da cobertura da VPB, Visão da Prosperidade Bíblica, MIVA, MST de Brasília, nosso pastor e profeta J. Rubens. Nós somos uma igreja que cremos que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que em breve vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nós cremos nos dons espirituais, cremos e praticamos os princípios bíblicos de prosperidade e hoje vamos abordar sobre o contraste do justo e o perverso. É um tema que visa ensinar, relembrar sobre o nosso modo de vida que deve ser pautado pela sabedoria divina. Lembramos a todos, lembre de manter os seus tributos em dia. Este ato é um ato que agrada a Deus e atrai as bênçãos de Deus sobre a sua vida e a vida da sua família. Você pode depositar, se quiser, a nossa conta é no Banco Itaú, O Banco Itaú é um banco de número 341, nossa agência é 7250, a nossa conta é 16488, dígito 1, Ministério Internacional Koinonia, o CNPJ é 36441-618-1000 ao contrário, dígito 34. Ou você pode entregar na própria igreja, tá? Deus haverá de livrar a sua casa da peste, em nome de Jesus Cristo, como cristão fiel, que você é nos tributos e fiel na sua conduta cristã. O contraste entre o justo e o perverso, depois eu ajeito esse contraste, tá? Muito bem. Provérbios capítulo 10, versículo 1 a 32. Nós vamos tentar ir até pelo menos 10 ou 15, tá? Mas vamos lá. Primeiro, provérbio de Salomão: filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Filhos, eles são fonte de alegria ou de tristeza. Os filhos, eles são manancial de alegria ou uma fonte de tristeza para seus pais. Eles trazem grandes alegrias ou profundo sofrimento. Há filhos sábios, há filhos que obedecem e honram seus pais. Esses que honram seus pais, eles se tornam bem-aventurados na vida e eles dilatam seus dias sobre a terra. Porém, há filhos insensatos que escarnecem da educação recebida pelos pais e jogam fora todos os princípios aprendidos no lar. Esses filhos entram pelos atalhos e descaminhos da vida, eles ajuntam-se a más companhias, mergulham em, podemos dizer, labirintos escuros dos vícios, e eles entregam toda a vida, toda a sua vida, a toda a sorte de devassidão. Agora, nessa jornada em glória, eles escolhem frutos malditos de sua semeadura insensata, transtornam a própria vida, envergonham a família e provocam sofrimentos indescritíveis à sua volta, principalmente aos pais. Agora, irmãos, glória a Deus, benditos são os filhos que se regem pela sabedoria e não pela insensatez. Benditos são os filhos que andam pela estrada da santidade, em vez de se naufragarem nos pântanos da impureza. Benditos são os filhos que ouvem e honram seus pais e são motivos de alegria, tanto para seus pais como para a sua igreja, são aqueles que glorificam a Deus. Eles abençoam a família com seu procedimento, fortalecem a igreja, constroem uma sociedade justa. Esses filhos são aqueles que experimentam a bênção de uma vida superlativa aqui e, por meio de Jesus Cristo, eles desfrutarão com certeza a bem-aventurança eterna. Então é por isso que o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Versículo 2 diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça
livra da morte. Bom, aqueles que acumulam os tesouros da impiedade, que vivem no fausto e no luxo, que ajuntam para si riquezas mal adquiridas, verão que esses bens se tornaram combustível da sua própria destruição. A riqueza injusta, ela produz morte, irmãos, mas a justiça, ela livra a pessoa da morte. É melhor ser um pobre íntegro do que um rico desonesto. É melhor comer um prato de hortaliça onde há paz do que viver na casa dos banquetes com a alma atribulada. Misericórdia. É melhor ser um pobre rico do que um rico pobre. Aleluia. Mas que Deus nos dê a sabedoria para que, tendo posses, para que, tendo abundância, possamos ser bons aproveitadores desta riqueza em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça, ela nos livra da morte. Glória a Deus. Versículo 3 diz assim: o Senhor não deixa ter fome o justo, mas ressacha a avidez dos perversos. Ou seja, o que nós podemos pegar e aprender aqui? Amados, Deus, ele não desampara aqueles que nele confiam. O Senhor trabalha no turno da noite para acumular de bênção aqueles que retamente vivem. A Bíblia Sagrada diz assim que aos seus amados dá a ele o pão enquanto dormem. Não há Deus como o nosso, irmãos, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele cavalga nas alturas para nos ajudar, está sentado na sala do comando do universo, está em suas mãos o controle da história e age de tal maneira que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa não é nossa linguagem da conjectura hipotética, mas é baseada numa certeza experimental de que Deus cuida do justo e não deixa o justo passar por fome. Davi, no Salmo 37, versículos 25, falou de sua experiência. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória, glória seja dada para sempre. Amém, pessoal? Deus abençoe. Agora vamos falar sobre a preguiça, a mãe da pobreza. O que trabalha com as mãos remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. É isso mesmo, irmãos. A preguiça, ela é a mãe. Ela é a mãe da pobreza. Aqueles que têm alergia ao trabalho, podemos assim dizer, e eles fogem do trabalho como uma praga contagiosa, empobrecem. Aqueles que amam o sono e encontram toda sorte de desculpa para não trabalhar, acabam tendo uma mente cheia de coisas perversas. Eu me lembro aqui que um ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. O trabalho, irmãos, o trabalho é uma bênção, glória a Deus. Não é castigo nem fruto do pecado. O trabalho é uma ordem de Deus. O ser humano precisa trabalhar. O ser humano trabalhava antes da queda e vai trabalhar até mesmo depois da glorificação. O trabalho dignifica o ser humano, supre as suas necessidades, supre a necessidade da sua família, faz prosperar a sociedade e glorifica a Deus. O trabalho é uma bênção, e devemos nos aplicar a ele com profundo zelo e dedicação. Todo trabalho, aqui está a mensagem, todo trabalho feito com honestidade é digno. Podemos trafegar da indústria ao santuário com a mesma devoção, com os mesmos valores. O trabalho, ele gera riqueza, pois, como diz a palavra, a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Por intermédio do trabalho, fazemos o que é bom, cuidamos de nós mesmos, da nossa família, ainda tem mais. Ainda acudimos o próximo, e Deus seja louvado por isso. Glória a Deus para sempre. Seguindo em frente, no versículo 5, diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bom, lembrando aqui,
John Wesley disse uma frase com razão. Ele disse que nós devemos ganhar tudo o que pudermos, poupar tudo o que pudermos e dar tudo o que pudermos. A previdência não pode nos levar à usura nem à generosidade irresponsável. Nós precisamos ajuntar no tempo da fartura, como fez José no Egito. Não podemos gastar tudo que ganhamos, nem comer todas as sementes que nós colhemos. Nós precisamos poupar a fim de ter um saldo positivo nos dias das vacas magras. Vivemos em uma sociedade consumista que ama as coisas e que se esquece das pessoas, mas nós não podemos ser assim. Eu posso dizer que o consumismo nos ilude com a tola ideia de que nós somos o que temos. Isso não é verdade. Mas, porém, a minha mensagem aqui é que nós precisamos trabalhar, precisamos poupar, precisamos investir. Este é o caminho da sabedoria e este é o conselho que nós encontramos no versículo 5 de Provérbios, capítulo 10. Agora, sobre esse tema, o justo é abençoado. Sobre a cabeça do justo, a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. Bom, amados, vale a pena conhecer a Deus, andar com Deus e servi-lo. Sobre a cabeça do justo a bênção, sobre a casa do justo ela é abençoada, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que nunca murcha e no devido tempo dá o seu fruto. Glória a Deus. O justo, ele floresce como uma palmeira. Quem é o justo? Vamos lá. Quem é o justo? Não é aquele que tem justiça própria, mas é aquele que foi justificado. Não é aquele que é recebido por Deus pelos próprios méritos, mas é aquele que, apesar dos seus deméritos, ele crê em Jesus e ele verte-se com a sua justiça. O justo é abençoado não porque corre atrás da bênção, mas porque é conhecido e amado pelo abençoador. Se a cabeça do justo é o endereço onde mora a bênção de Deus, a boca do perverso, em contrapartida, a boca do perverso é o lugar onde habita a violência. A bênção que marca o justo, ela vem do céu, ela vem do alto, vem de Deus. Agora, a violência que procede do perverso brota dele mesmo, é carnalidade, pois a boca fala do que está cheio o coração. Sobre a cabeça do justo há bênçãos vindas de Deus, aleluia, que se espalham para as outras pessoas que estão próximas. Glória a Deus, que assim seja. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca do perverso há violência. Versículo 7. O bom nome vale mais do que o dinheiro. Glória a Deus para sempre. Olha, irmãos, a história está repleta de pessoas que dominaram e que dormiram em camas de marfim, mas cujo colchão estava cheio de espinhos. Essas pessoas, elas dormiam em berços de ouro, mas não tinham paz no coração. Moravam em palacetes, moravam em grandes moradias, mas viviam encurraladas pelos presságios mais horríveis. O dinheiro tem enfeitiçado a muitos, porque o problema do dinheiro é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Temos que ter cuidado com isso, tá? Por amor ao dinheiro, muitos passam por cima dos outros, escarnecem da virtude e arrastam o seu nome na lama, enriquecem de maneira inapropriada e esquecem de que o dinheiro não traz segurança nem felicidade, né? Então, o dinheiro pode comprar bajuladores, mas não pode comprar amigos, pode comprar favores, mas favores sexuais até, mas não compra amor. Pode comprar uma casa, mas não compra a quietude de um lar, a firmeza de um lar. Pode comprar diversão, mas não se compra alegria. Pode comprar um
prato requintado, mas não dá apetite. Pode comprar uma cama confortável, mas não dá um sono reparador. Pode comprar até um caixão de cedro, mas não dá a vida eterna. Aqueles que destroem sua honra por causa do dinheiro verão seu nome cair na podridão e a sua família ser achatada pela vergonha e opróbrio. Mas a memória, como diz o versículo, a memória do justo é abençoada, aleluia. Eu recebo isso na minha vida em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus para sempre. Porém, os perversos, eles caem em podridão. Oh, misericórdia. Versículo 8, vamos lá ao versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Olha, a obediência é o caminho mais curto para a felicidade. A essência da vida bem-aventurada é a obediência. A queda de nossos pais foi fruto da desobediência. A tragédia da confusão de línguas na Torre de Babel foi o resultado de desobediência. A peregrinação do povo de Israel no deserto por 40 anos foi consequência da desobediência. O cativeiro babilônico do povo de Judá foi produto da desobediência. A queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo foi resultado direto da desobediência. As grandes tragédias, irmãos, as grandes tragédias históricas, elas vieram como desdobramento de grandes desobediências, profundas desobediências, taparam os ouvidos para os mandamentos de Deus, para os princípios de Deus, enveredando-se pela estrada escorregadia da desobediência, que é consumada como loucura. E assim como nós não podemos transgredir uma lei física sem sofrer as consequências, também não podemos transgredir a lei moral de Deus sem colher os inevitáveis resultados. Atenção, irmãos, atenção. O sábio de coração, ele aceita os mandamentos e obedece, mas a pessoa insensata de lábios, que tem palavras impróprias, ela vem a se arruinar. A obediência não é uma camisa de força, nem uma viseira que nos oprime. A obediência, ela é uma carta de libertação, é um grito de independência, é o único caminho que nos conduz à verdadeira felicidade, obedecer a Deus, obedecer à paz, obedecer a líderes. Aleluia, aleluia. Agora, o insensato, ele não é assim. Ele fala sem refletir. Mas o sábio, ele reflete e obedece nas suas palavras. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Muito bem. O melhor seguro de vida é a integridade. A melhor defesa é uma consciência pura. Aqueles que vivem na corda bamba da desonestidade, como a gente fala assim, com o rabo preso na ratoeira da mentira, metidos em toda sorte de corrupção, não andam em paz, não vivem em paz. São pessoas que vivem atormentadas, desassossegadas. Os desonestos que torcem as leis, eles que assaltam o direito do inocente, roubam, aqueles que roubam os cofres públicos e ainda assim escapam ilesos da justiça humana, podem até andar em carro blindado, com colete à prova de bala, armada até os dentes, com seguranças parrudos, dando-lhe cobertura, mas não podem de jeito nenhum, irmãos, ter segurança. Porque a verdadeira segurança, ela procede de uma consciência limpa, do coração puro, de uma conduta irrepreensível. E aqueles que na calada da noite ou nos bastidores do poder
fazem acordos escusos, corrompem, são corrompidos, pensando que ficarão escondidos sobre o manto do anonimato, impunes diante dos seus pérfidos delitos, perceberão um dia que a máscara da mentira, ela não é tão segura assim. Eles serão descobertos, envergonhados, e sobre eles cairão o opróbrio e a vergonha. Misericórdia. Quem anda em integridade, anda em segurança, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Glória a Deus para sempre. Versículo 10, aleluia. O que acena com os olhos traz desgostos, e o insensato de lábios vem arruinar-se. Aqui é um tema, como é que eu posso falar aqui, rapaz? É um cuidado que todo cristão tem que ter com o flerte. O homem pode tropeçar e cair tanto pelo que vê como pelo que fala. Tanto pelo que vê como que fala. Esse texto aí se refere ao olhar lascivo e ao flerte malicioso. Esse aceno com os olhos é um laço, e aqueles que estendem essa armadilha caem nela, irmãos, como presas indefesas. E o resultado desse flerte é desgostoso, a decepção, é sofrimento. Por quê? Porque o pecado não compensa. O pecado é uma fraude medonha, promete mundos e fundos, prazeres e aventuras, delícias e mais delícias. Mas nesse pacote tão atraente vem a dor, as lágrimas e a morte. Muitos casamentos foram desfeitos por causa de um aceno com os olhos. Muitos indivíduos foram arruinados emocionalmente porque corresponderam a esse aceno com os olhos. Entrar por esse caminho escorregadio é cair no pecado da defraudação. E defraudar alguém, irmãos, é despertar na outra pessoa o que não se pode satisfazer licitamente. O segredo da felicidade não é uma mente impura, de forma nenhuma, os olhos maliciosos e os lábios insensatos. A felicidade, ela é irmã gêmea da santidade. A felicidade é uma irmã gêmea da santidade, eu já ouvi isso. A bem-aventurança não está nos banquetes do pecado, mas glórias ao Senhor. Mas a bem-aventurança está na presença de Deus. É na presença de Deus que há alegria perene, delícias perpetuamente. Cuidado com seus olhos. Ponha guarda na porta dos seus lábios. Glória a Deus para sempre. Versículo 11. Fonte de vida ou armadilha na morte? A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. A língua reflete o coração, ela externiza o que está interno. Ela põe para fora o que está por dentro. A língua nos coloca pelo avesso, mostra nossas entranhas e escancara os segredos do nosso coração. A língua, ela pode ser remédio ou ela pode ser veneno. Ela pode dar vida ou matar. Ela pode construir pontes ou cavar abismos. Pode ser fonte de vida ou armadilha de morte. O sábio Salomão, ele diz que a boca do justo é manancial de vida. Diz também que o justo fala a verdade, mas ela fala em amor, no tempo apropriado para a pessoa certa, no momento certo. A sua palavra é boa e traz edificação? É oportuna? E transmite graça àqueles que ouvem? Da boca do justo jorram aos borbotões louvores a Deus e encorajamento ao próximo, irmãos. A boca do justo é como uma árvore frutífera que alimenta e deleita, é como um manancial cujo fluxo leva a vida por onde passa.
Porém, a boca do perverso mora a violência, na boca dos perversos a blasfêmia contra Deus, insultos e calúnias contra o próximo. A língua dos perversos semeia contenda, promove intriga, instiga inimizades, produz morte. A língua dos perversos é um poço de impureza, um esgoto de sujidades, é um campo minado de violência. Nós devemos pedir a Deus um novo coração, para que nossos lábios sejam um manancial de vida e não armadilha de morte. Versículo 12, estamos perto. Não odeie, irmãos, mas ame. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aleluia. Tanto o ódio como o amor, irmãos, são sentimentos que brotam no coração, são opostos e produzem resultados diferentes. Se o ódio excita contendas, o amor cobre transgressão. Se o ódio afasta as pessoas, o amor aproxima. Se o ódio expõe os defeitos das pessoas, o amor as protege. Se o ódio cava abismo, o amor constrói pontes. O ódio é um sentimento irracional, avassalador. E antes de destruir os outros, o ódio ele arruína quem nutre. Quem tem ódio no coração destrói a si mesmo. Antes de exercitar contendas entre os outros, o ódio é uma espécie de autofagia. É como beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. O amor não. O amor ele tem origem diferente, produz frutos diferentes. O amor procede de Deus, é um resultado, é o resultado de amor. Amor é o resultado do fato de não amaldiçoar o próximo, nem jogar uma pessoa contra a outra, mas abençoar as pessoas, proteger as pessoas, reconciliar as pessoas. O amor é paciente com o erro dos outros, é benigno com as pessoas, mesmo com as suas fraquezas. Quem ama protege a pessoa amada. Quem ama cobre a transgressão do outro e proclama as suas virtudes. Quem ama tira os holofotes de si mesmo para enaltecer o próximo. O ódio traz o DNA da morte, mas o amor é fonte de vida. Meu amado, não odeie, ame. Não odeie, ame. Não seja um instrumento de contendas, mas um agente da reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. O próximo. Nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Não seja tolo, seja um sábio. Seja um sábio. A sabedoria ela nasce na prudência. Prudente é aquele que pauta a sua vida pelos princípios de Deus, segue a retidão e anda em santidade. Em seus lábios habita a sabedoria. Ouvir uma pessoa prudente é matricular-se na escola da sabedoria, assentar-se no bancos do conhecimento e colocar os pés na estrada da bem-aventurança. Por outro lado, o tolo é falta de senso, por desprezar o conhecimento, escarnecer da sabedoria, sofre as consequências inevitáveis de sua loucura. Por lhe faltar sabedoria nos lábios, ele recebe chibata nas costas. O sofrimento do tolo é autoimposto. O falto de senso produz a própria tempestade que o destrói, ele transforma a própria vida no lamaçal, ele transtorna a própria vida. O prudente, porém, ele afasta o seu coração do conselho dos ímpios, retira seus pés do caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O prudente alimenta a sua alma com os manjares da verdade de Deus e por isso seus lábios destilam o néctar da sabedoria. A sabedoria, ela é mais do que o conhecimento, é a aplicação correta do conhecimento, é olhar para a vida com os olhos de Deus, é fazer as escolhas de conformidade com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Glórias ao Senhor. Versículo 14, vamos até o 16. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Conhecimento é a melhor poupança. Posso colocar assim aqui. Conhecimento é a melhor poupança. O conhecimento é melhor do que o ouro, é mais seguro do que a moeda mais valorizada do mercado. O conhecimento é mais lucrativo,
é um melhor investimento. Ninguém pode entesourar conhecimento de uma hora para outra. Não é assim. É um processo. É um processo longo para entesourar conhecimento. É preciso dedicação, esforço e muito trabalho. Os tolos e preguiçosos acharão muito trabalhoso esse tipo de investimento. Eles preferem o sono, a diversão. A boca do nécio é uma ruína iminente. Em vez de ajudar as pessoas a trilhar pelas sendas da justiça, ele as desencaminha para os abismos da morte. A língua do nécio é um veneno mortífero, seus lábios são laços traiçoeiros, sua boca é uma corva de morte. O sábio, porém, quem tesoura o conhecimento, não apenas supre a si mesmo com o melhor desta terra, mas também se torna uma fonte de bênção para quem vive à sua volta. Louvado seja Deus para sempre. Penúltimo, os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Rapaz, o dinheiro pode nos dar uma mansão, pode nos dar um lar, pode nos dar bajuladores, mas não amigos, pode nos dar aventuras sexuais, mas não dar amor, pode nos dar uma cama confortável, mas não dar sono, uma mesa farta, mas não apetite, pode dar até remédio, mas não dar saúde, pode dar um rim do funeral, mas não dar a vida eterna. É bem verdade que o rico ele considera os bens como uma cidade forte, até que chega a tempestade. E seus bens são dissipados e arrastados pela rua como lama. O pobre que nada tem pensa que a pobreza é a sua própria ruína e lamenta. Mas quando chega a crise, perece tanto o rico como o pobre, tanto o velho como o jovem, tanto o doutor como o iletrado. O rico não pode gloriar-se na sua riqueza, o forte não pode gloriar na sua força, nem o sábio não pode gloriar na sua sabedoria. Tanto o rico como o pobre, o único refúgio deles é o verdadeiro Deus. Aleluia. E o 16, a obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. Muito bem. Olha, irmãos, o que uma pessoa semeia, isso ela colhe. As sementes que cultivamos determinam os frutos que nós vamos colher. Quem semeia o bem, claro, lógico, evidente, colhe os frutos doces desse investimento. Quem semeia o mal, vê o seu mal feito caindo sobre a sua própria cabeça. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia carne, na carne colherá corrupção. Nosso trabalho sempre trará resultados para o bem ou para o mal. A obra do justo conduz à vida. O que ele faz é abençoador e abençoado para ele. Suas obras são movidas por Deus, feitas de acordo com a vontade de Deus e visam a glória de Deus. O justo ele não realiza suas obras com o propósito de alcançar a favor de Deus. Ele faz como gesto de gratidão pela graça recebida. As suas obras não são a causa da sua salvação, mas o resultado. As suas obras não são para se mostrar, são para glorificar a Deus, glorifica a Deus no céu e conduz as pessoas à vida aqui na terra. O rendimento do perverso, porém, leva ao pecado. Suas obras não apenas arruinam ele próprio, mas também transtornam os outros. Porque o coração do perverso não é reto diante de Deus. Suas obras incitam os outros ao pecado. Sua boca é um poço de lodo. Seus pés se apressam para o mal. E as suas mãos laboram para a perdição. Que eu posso finalizar hoje dizendo o seguinte. Provérbios 10, ele apresenta um contraste entre ações do justo e do perverso. Nos mostra como é a vida de alguém que agrada a Deus e anda perto de Deus. A sabedoria proveniente do temor do Senhor, exemplo do livro de Provérbios, é algo a ser vivido e transmitido. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe abundantemente, reflita nessas palavras, tome as suas decisões, siga em frente. Depois dessa crise nós seremos muito melhores e teremos melhores resultados na nossa vida. Pai de imensa graça, te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade que Tu me deste. Obrigado pela vida de todos aqueles que nos ouvem, Senhor Jesus. Que tenham paz no coração, que tenham uma decisão sábia, Senhor, a tomar, que tomem decisões sábias, que tenham palavra de vida e uma mente firme
e cheia da abundância do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a obra de suas mãos. Dá uma boa semana, uma semana de prosperidade, Senhor Jesus, uma semana em segurança, livrando a nossa casa de toda a peste, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Paz e graça.